é terça-feira, 26 de dezembro, contagem regressiva para 2018. Você vai viajar? Está querendo alugar alguma coisa para a temporada, uma casa, ou de repente fazer um pacote de viagem? Como é que você não cai em golpes para as férias ficarem tranquilas e não se tornarem um pesadelo? Quem está aqui é a advogada Kelly Barros, que está nos orientando sobre esse assunto, Luquinha. Pois é, a gente também aproveitou para ir saber com você aí de casa, na verdade nas suas, as dúvidas sobre esse assunto, que às vezes muita gente fica perdido, né? Então nosso querido amigo Thiago Bezerra foi conversar com o pessoal. Falando desse clima de viagem e fim de ano, Évila, você está pretendendo viajar no final do ano? Sim, todo ano eu procuro com os meus filhos, estar indo para Ubatuba, fazer uma viagem mais para o litoral, que eu acho assim bem apropriado por causa da época, calor gostoso, então eu gosto de ir para Ubatuba. Aproveita para refrescar, né? Mas como é que você procura essas casas na internet? Geralmente eu busco na internet, tá? E até aproveitando esse momento, você acha confiável a gente estar fazendo essas buscas na internet? Qual que é a sua sugestão? Bom, a gente vai descobrir no estúdio do Falando Nisso. É, uma linda. Obrigada, viu, Thiago? Obrigada, minha querida. A gente vai voltar a falar e fazer esse alerta das internets, né, doutora? Sim, as buscas, elas são importantes, obviamente facilitam essas ferramentas, porém é aquilo que a gente falou, precisa haver uma checagem para você não cair numa condição desastrosa no período que você deveria estar aproveitando as suas férias. Então, fazer checagem é muito importante, tentar localizar o proprietário, saber se o imóvel existe, ter um contrato de locação, porque no caso de você ter um problema, de o imóvel não ser aquele do anunciado, chegar na hora e não ter o imóvel, você consegue buscar judicialmente uma reparação desses danos, né, dessas perdas. Já se você não tiver isso, você fica totalmente... né? A ver navios depois, né? Literalmente. Porque geralmente fala assim, deposita 50%, manda, até às vezes mandam um contrato que não tem valor jurídico nenhum, porque é um contrato feito ali, só escrito, né? Sem assinatura, sem nada. Então precisa ficar atento, principalmente nas ofertas das redes sociais, Luquinha. Pois é, e tem uma pessoa ao vivo para conversar com a gente agora, linda demais, se eu não me engano, acho que é a Amanda que vai conversar com a gente. Boa tarde, tudo bem, minha linda? Boa tarde, tudo bem? Quero saber quais são as suas dúvidas em relação a esse assunto de aluguel, ainda mais para a temporada. Na verdade, a minha dúvida é o seguinte, a gente vê que alugar casa hoje é uma coisa que a gente tem que ter segurança também, que tanto a pessoa que aluga e também a pessoa que está alugando o imóvel tem que passar essa segurança. E a minha questão hoje é saber quais cláusulas que devem ter no contrato, como checklist, quais são essas informações que as pessoas têm que olhar e prestar atenção, que não pode faltar antes de assinar o contrato. Excelente pergunta da Amanda Oliveira, que é jornalista de São Paulo, capital, conversando aqui com a gente ao vivo. E aí, doutora? Olha, Amanda, é uma excelente pergunta. No contrato de locação, principalmente por temporada, precisa ter todas as cláusulas essenciais. Prazo de vigência, objeto da locação, que é onde fica o imóvel, se ele está sendo locado com mobília, sem mobília, o que vai ser utilizado no imóvel, eletrodomésticos, roupa de cama, tudo que tiver disponível na locação. E é necessário fazer uma vistoria exímia disso, porque na hora da entrega, o locatário é responsável por tudo que estiver constando lá no objeto da vistoria. Então é importante a vistoria e a checagem pelo locatário. E além disso, o prazo, né, em dias, a data e hora da entrega, nesses períodos de locação por temporada que eles são mais curtos, o valor, se vai ser pago o valor antecipado, normalmente se cobra 50% na assinatura do contrato e 50% quando você pega as chaves. Isso é uma praxe de mercado, embora a lei permita que possa haver um pagamento integral do valor do aluguel e dos encargos, e pode ainda ser exigida uma garantia, que é no caso do imóvel ser devolvido com problemas de indenização, alguma coisa quebrada, enfim, para que possa ser compensado isso no final do contrato. E uma coisa que é interessante da gente comentar é a necessidade de pedir o reconhecimento de firma das assinaturas, para a gente evitar
fraude, né? Perfeito. Agora veio aqui alguma coisa na minha cabeça, Amanda, com a sua pergunta. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa checagem antes de chegar no imóvel, porque é pela internet, não tem uma imobiliária fazendo pra gente a negociação, porque sai até mais barato, de repente, conversar direto com o proprietário. Mas eu não tô aqui nem fazendo propaganda nenhuma de imobiliária, nem nada. Mas às vezes, a gente buscando uma imobiliária para fazer essa negociação pra gente, traz mais segurança para o consumidor? Acaba trazendo, né, Lucas? Acaba trazendo não só a segurança, mas a questão da responsabilidade. Porque se você faz uma locação por uma imobiliária e tem problemas no final, quando você chega no imóvel, você tem uma responsável solidária para te ajudar a resolver esse problema, né? E às vezes, numa condição de locação direta, se o contrato não for bem feito, às vezes você nem consegue localizar essa pessoa. Entendi. Então, facilita muito, né? É importante. É um toque que eu acho que é bacana a gente pensar, Amanda, porque às vezes o mais barato sai caro, né, minha amiga? Obrigada pela participação aqui, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado por esclarecer as minhas dúvidas. Muito linda, viu? Boa tarde. Um beijo aí para todo mundo de São Paulo, capital, que está aqui junto com a gente. E que tem uma queima de fogos linda também na virada do ano. Obrigada, viu, Amanda, por estar aqui com a gente. Bom, falando nisso, foi até as ruas para garantir a segurança de todo mundo aí nas férias. Vamos ver quais são as dúvidas. O Thiago foi conferir. A gente sabe que nem todo mundo viaja no fim do ano. O Jefferson é um exemplo, tá ficando em casa, né, Jefferson? Ficando em casa. E você recebe sua família? Recebo, o pessoal vem de Minas, né? Vem pra casa passar Natal, Ano Novo, a gente agora fica mais pra cá mesmo. Uma coisa mais tranquila? É, mais sossegado, mas o bom é viajar. Muito bom é viajar. Pois é, o Jefferson falou bem. O bom é viajar. Só que aí você quer viajar e ter um clima como o Jefferson falou, que tem na casa dele, família. De repente, saber como a vizinhança é ao redor. Se tem comércio, se não tem. Será que é bacana? É importante a gente se informar a respeito disso? E aí, doutora? Sempre, né? Sempre checar o entorno, fazer as conferências quando se trata de condomínio, se tem regras especiais, isso é sempre importante. Ok, então, tá aí a dica. Tem algumas pessoas perguntando sobre pacote de viagem também, principalmente com essa cobrança agora de bagagem nas malas, etc e tal. Se compra um pacote de viagem e de repente esse pacote de viagem não oferece aquilo que foi vendido, o que a pessoa deve fazer? Ela tem que viajar, aproveitar um pouco e depois pedir ressarcimento, ou ela pode simplesmente cancelar e pedir o dinheiro de volta? Sim, tem as duas opções, né? Se for verificado que foi contratado, não foi o que foi entregue, depois pode pedir entrar com uma ação por perdas e danos, né? E se for verificado num período curto entre a efetivação da viagem, pode ser feito o cancelamento baseando-se no fato de que não foi cumprido aquilo que foi contratado, né? Tá, precisa prestar bem atenção e também checa antes de viajar, viu, Luquinha? Vou fechar um pacote de viagem. Qual é a empresa aérea que cobra menos bagagem? Porque depois, quando chegar lá para fazer o check-in, vai ter que desembolsar um dinheiro. E daqui a pouquinho a gente fala sobre animais de estimação. De repente você quer levar seu bichinho para casa, não sabe se pode ou não. Será que isso precisa estar no contrato? Bom, por falar neles também, uma lei em Florianópolis permite o enterro de animais domésticos em cemitérios públicos e privados. É a primeira cidade do país que garante esse tipo de autorização, algo que eu acho que é lindo, porque quem tem bichinho sabe que eles fazem parte da família mesmo, e é uma maneira mais digna de se despedir deles, né, Solange? Exatamente, Luquinha. Bom, uma câmera flagrou um momento em que o garoto escapou por pouco de um atropelamento. Olha isso. Deus. A gente já conta pra vocês como que foi e onde que foi isso também, mas bora receber carinho, que é muito gostoso. Não,